Olá, eu sou Amanda Sperbi, sou nutricionista, agente do Programa Nacional de Alimentação Escolar, do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E nós estamos aqui hoje para mais um episódio do Pod PNAE, o podcast sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar. O podcast é uma iniciativa deste Centro Colaborador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em parceria com a Rede Brasileira de Alimentação Escolar e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Neste episódio, nós iremos falar sobre o desperdício de alimentos no contexto do PNAE. E para falar sobre este assunto, nós convidamos hoje a professora doutora Janaína Guimarães Vensky, é professora do Departamento de Nutrição da Faculdade de Medicina da URGS, possui graduação em Nutrição pela Universidade Federal de Pelotas, especialização em Produção, Tecnologia e Higiene de Alimentos de Origem Animal pela URGS, mestrado e doutorado na Biotecnologia pela UFPEL, com o tema Alimentos Geneticamente Modificados. A professora ainda tem pós-doutorado na Faculdade de Nutrição e Alimentação da Universidade de Porto, em Portugal, com o tema de pesquisa sobre boas práticas ambientais e sustentabilidade em serviços de alimentação. Olá, professora Janaína, seja muito bem-vinda. Obrigada, Amanda. Olá a todos. Obrigado pelo convite, para falar aqui no Pod PNAE sobre um tema que ele é tão relevante, para a alimentação coletiva, para a sustentabilidade, e principalmente nesse contexto que nós estamos aqui, que é o contexto da alimentação escolar. Então, um assunto que é importante em todos os segmentos da alimentação coletiva, em especial aqui na alimentação escolar. A produção de refeições, ela é a mais importante atividade da alimentação coletiva, e envolve uma série de processos, desde lá da aquisição do alimento, do produto, até a distribuição das refeições. Certo. E em todas essas etapas, desde a aquisição até a distribuição, existem processos que, de alguma forma, vão impactar no ambiente, no meio ambiente. Desde a geração de resíduos de alimentos até o desperdício dos recursos naturais, como o consumo de água, o consumo de energia elétrica, o consumo de gás, incluindo o uso de descartáveis, produtos de limpeza não biodegradáveis, que são muitas vezes utilizados nesses serviços, a eliminação inadequada dos produtos, das embalagens. Então, falar sobre o tema desperdício e sustentabilidade aqui é muito importante, porque a gente está tratando, de um serviço de alimentação. Certo. Muito obrigada, professora, pela introdução do tema, e trazendo aqui alguns dados que a gente já tem de conhecimento, Segundo a Organização Mundial da Saúde, em relação ao desperdício de alimentos, mais de 1 bilhão de refeições são desperdiçadas diariamente no mundo. Quais as principais causas e as consequências dos desperdícios de alimentos, além desses que você já nos introduziu? Então, Amanda, alguns estudos, eles aqui tratam deste tema, eles apontam para alguns impulsionadores desse desperdício, entre eles, que inclusive é o que mais discutido nesses estudos, é o comportamento do consumidor. Então, a forma como o consumidor ele se relaciona com o alimento, no momento que ele adquire ou que ele vai consumir, ele como um comensal. E esse comportamento, por que ele tem essa relação? Porque muitas vezes o consumidor ele não reconhece os efeitos que o desperdício pode causar no meio ambiente. Então, a forma como ele se relaciona com esse alimento. E, às vezes, também com relação num restaurante ou, enfim, num serviço de alimentação escolar,
fazer pedidos excessivos ou se servir acima da quantidade que ele necessita. Tá? O outro impulsionador é a formação dos colaboradores e dos gestores nos serviços de alimentação para a conscientização com relação ao desperdício e também com relação a, muitas vezes, a falta de habilidade que esses responsáveis pelas preparações dos alimentos eles não têm. Então, a habilidade no preparo dos alimentos, né, na forma como ele trabalha este alimento. Também alguns estudos relatam como impulsionador a estrutura física limitada com relação a equipamentos insuficientes para que se garanta o armazenamento dos alimentos, o gerenciamento dos resíduos, né. Também legislações mais rígidas, então essa parte regulamentar com relação a tempo, temperatura, disposição dos alimentos, né? Então acaba muitas vezes também por não ter equipamentos suficientes ou estrutura física adequada. Isso pode, né, levar ao desperdício do alimento, da produção. Tá? Falta de comunicação também é bem importante, comunicação entre a estrutura, né, nas escolas, por exemplo, professores, direção e quem está responsável pela produção da alimentação, né, as merendeiras, por exemplo. Tá? Então, essa falta de comunicação, ela vai impactar na comunicação com o estoque, com a produção, com a distribuição. Uma imprecisão também na quantidade, na demanda, né, necessária para a produção, para o tamanho das porções, né, fichas técnicas. Então, são algumas das causas que levam ao desperdício. Né. E, claro, o desperdício, a gente está falando aqui de desperdício de alimentos, mas o desperdício do alimento ele tem como consequência, né, um desperdício de outros recursos, não só o alimento, mas os recursos naturais, como a água, né, a energia elétrica, o gás, o solo fértil, né, que a gente precisa produzir. Então, produz, coloca fora, desperdiça aquele alimento, além, claro, do desperdício de tempo, né, e de recursos financeiros, porque esse alimento ele vai ser jogado fora, né? Certo, ficou bem esclarecedor a relação com a sustentabilidade que você falou no início da fala, né? Essa série de impulsionadores, né? Que tem total relação com a sustentabilidade. E isso não sou eu que, né, só que estou falando, mas, enfim, os estudos apresentam, né, esses dados. Então, é super importante a gente também ter essa relação com o que tem de evidência científica com relação ao tema desperdício. Né? Certo, com certeza. E também é impossível a gente não relacionar o tema desperdício, né? A gente acabar desprezando muitos alimentos. Sim. No momento onde a gente tem uma fome tão alarmante, né? Na nossa região, no nosso país, enfim. Né? Uma distribuição, né, também difícil, né, a distribuição de alimentos que também é prejudicada, né, nesse período e aqui. Certo. E aí a gente entrando, né, de fato na sustentabilidade junto, né, a gente está percebendo aqui que não tem como a gente deixar de mencionar, né, trazer essa relação. Eu te questiono também, professora, quais as etapas mais críticas da cadeia agroalimentar para o desperdício de alimentos? Sim. Olha, veja, o desperdício ele ocorre toda a cadeia, né? Então, desde lá o início, a produção agrícola, até o consumidor final. Né? Então, todas as etapas a gente vai ter perdas. O que a gente, falando aqui especificamente, né, da parte da alimentação coletiva e da alimentação escolar, tem um relatório que foi divulgado em 2021 das Nações Unidas, um programa das Nações Unidas, que é voltado bem para a parte da proteção do meio ambiente e para a proteção do desenvolvimento sustentável. Ele aponta que há um grande desperdício
né, um impacto grande do desperdício de alimentos, principalmente em residências, estabelecimentos de varejo e serviços de alimentação, que é onde, né, encaixa aqui. Então, esse relatório, ele aponta que mais de 930 milhões de toneladas de alimentos por ano no mundo é desperdiçado nesses 3 segmentos, né? Nas residências, no varejo, né? E nos serviços de alimentação. Dados sobre a parte anterior a esse, né, a distribuição, a produção e distribuição, eu não conheço, mas é impactante esse número, se a gente for pensar que esse alimento ele já passou por todas as outras etapas, né? Sim. Então, não é só o desperdício que vai ali, não é só a tonelada de alimento que está indo ao lixo, mas sim todos os outros desperdícios que estão relacionados a essa produção, né? Que é a água, como eu falei, energia, enfim, né? O gás. Então, produtos químicos, né? Enfim, então isso é bem impactante, assim, né? Então, são como dados. A gente deve cuidar, né, dessa questão dentro dos nossos serviços, né? Desde os nossos lares, né? Exatamente, nos nossos lares também. Bom, é um número assustador, né? Esses 930 milhões que você menciona, que é bem impactante mesmo, né? A gente escutar isso e a gente observa aí que cabe um cuidado desde os nossos lares. E aí a inclusão aí do serviço de alimentação, que é onde a gente encaixa a alimentação escolar. E aí eu te questiono também, né? Que considerando que a escola é um ambiente também de produção de alimentos e favorável para a conscientização em relação ao desperdício, né? Assim como é para a educação de forma geral. Quais as ações você considera que seriam relevantes para reduzir essas perdas no âmbito da alimentação escolar? Antes da gente falar sobre essas ações, é importante ressaltar, como eu já havia falado antes, né, das pesquisas sobre o tema, sobre o desperdício, que pesquisas no mundo apontam para a comunicação como um dos fatores, né, importantes que relacionam aí com o desperdício. E o outro é o espaço físico, né, como eu falei antes. Tem um estudo na Suécia, ele é de 2021, eu creio, 2020 ou 2021, com escolas infantis. Tá? E esse estudo ele relacionou a superprodução das refeições ou a falta de alimentos, né, de refeições em escolas da Suécia com a falta de comunicação. Então, olha só que importante isso, a comunicação, né, com o desperdício, essa relação. Então, a comunicação entre os manipuladores, né, a merendeira, com a escola, com a direção, com os professores, com os familiares, né? Então, com as crianças, com os estudantes. Então, a comunicação é um dos fatores, né, relacionados ao desperdício. E o outro, como eu falei, a falta de espaço físico. Na Rússia teve também um estudo que foi mais ou menos nesse período, acho que 2020, que fala que a falta de espaço físico ele está relacionado com o quê? Com a dificuldade de armazenamento. Então, e o que é o espaço físico? É espaço físico funcional, né? Então, são os equipamentos também. Então, eu não tenho um refrigerador adequado, entendeu? Eu não tenho um espaço que esteja com controle de pragas, que eu tenha um espaço que não tenha uma tela, que não tenha uma porta que né, não permita entrar ali os insetos, que tenha suas proteções. Então, o espaço físico funcional ele é importantíssimo para evitar o desperdício, porque se eu não tiver um espaço adequado, esse alimento ele vai ficar mal acondicionado e vai fora antes mesmo de ser produzido. Tá? E depois de produzido, qual é a estrutura que eu tenho para armazenar esse produto? Né?
Então, são 2 fatores que são muito importantes. A comunicação, para evitar superprodução ou falta de refeições, enfim, né, porque também a gente tem a questão da legislação, que ela é importante, a gente tem que estar sempre junto, mas a gente sabe que a nossa legislação ela é bem rígida com relação a tempo e temperatura, né? Então, para a gente poder manter tudo isso, todos esses alimentos de uma forma que dê segurança para as nossas crianças consumirem, né, sem desperdício, é ter uma estrutura física adequada. Então, por isso que eu falei que antes de entrar nas ações, é importante a gente considerar essas questões, que são questões impulsionadoras do desperdício. Tá? Então, pensando nessa estratégia, nessa estratégia de ações, como que deve ser, né, que eu imagino e que eu sugiro aqui, né, sempre envolver a comunidade escolar, então a comunicação na comunidade escolar, então envolver familiares, envolver os estudantes, os professores, direção, merendeiros, os gestores da alimentação escolar, né, e as boas práticas ambientais, elas devem estar, esse assunto, boas práticas ambientais, ela deve estar nos currículos, né, nos projetos pedagógicos de uma forma transversal. Então, ela está lá em todos os momentos, trabalhar as boas práticas ambientais, né, a questão do desperdício de alimentos que está dentro dessas boas práticas. Então, com temas como a conscientização sobre a importância de servir o que vai consumir, a gente percebe em muitos lugares, né, aquele coloca mais do que realmente vai conseguir consumir, esse alimento vai fora, é desperdício. Reduzir o uso de embalagens descartáveis, né? Atentar para os produtos de limpeza que são utilizados, que são comprados, né, pela escola. Controlar o consumo de gás, o consumo de energia elétrica, de água, né? Redução da quantidade de resíduos diários, a gente poder atentar para isso, né? Evitar e reduzir. Investir na formação dos responsáveis pela alimentação escolar, pela preparação dos alimentos, com técnicas que reduzam, né, o desperdício, que aproveitem melhor os alimentos integralmente. Né? Isso são ações importantíssimas, ela deve estar dentro do currículo, né, e dentro da estrutura da escola. Por isso a importância dos gestores todos estarem envolvidos. Tá? Trazer o assunto para ser falado, ser discutido dentro das escolas, né, dentro do programa. Envolver os estudantes também em práticas de produção sustentável, sem agrotóxico, com as hortas escolares, com as hortas comunitárias. Né? Então, essas ações elas são importantes. Lembrando sempre daquilo que eu falei, né, dos impulsionadores, que são a comunicação e essa questão também da estrutura física. Então, professora, fui te ouvindo, é tanta coisa, assim, então tantas questões, algumas ainda em tratativas, né, para se resolver, outras ainda precisam muito ser olhadas, mas pontos, assim, que me chamaram a atenção, que eu destacaria, porque a gente destaca em todos os nossos podcasts, o trabalho em conjunto de todos os atores envolvidos no PNAE, né? A importância desse trabalho juntos aí nesse tema aí, nesse tópico comunicação que você trouxe, né? O quanto resolveria e evitaria as questões do desperdício, né? Se esse trabalho, né, fosse olhado, né, ocorresse em conjunto. Então, esse é um ponto fundamental que eu acho que a gente sempre tem que destacar aqui. O envolvimento de todos os atores no PNAE. Para tantos outros assuntos também, né, Amanda? Que a comunicação a percepção é que essa comunicação, ela cada vez está mais difícil, né, de acontecer por N fatores, né? Aqui a gente tem a questão também das mídias, do uso de celulares e de outras formas de comunicação que acaba, às vezes, a gente não conseguindo reunir as pessoas para falar sobre o tema, né? E outros temas que são importantes para a alimentação escolar. Certo. Então... E outros pontos aqui que você trouxe no final, que também me chamou a atenção, entre outros, a questão de envolver os estudantes nas práticas de produção, né, que também são, né, o nosso alvo, né, os principais interessados, né, são os estudantes.
A questão também de valorização aí das hortas escolares e comunitárias, isso linka aos nossos podcasts anteriores. Que bem. Há 2 podcasts atrás a gente falou sobre as boas práticas, que tem total relação aí. No podcast passado falamos sobre hortas escolares. No próximo a gente vai falar mais um pouquinho em relação à sustentabilidade, né? Então, que ótimo. A gente está numa sequência muito boa. Isso é muito interessante escutar. Que bem. E quase finalizando aqui, prof, a gente teria bastante tema ainda para discutir, mas quase finalizando. Qual a importância da discussão com relação a esse tema no contexto do PNAE? Assim, a gente pede para que você reforce. Sim, a gente já falou um pouco sobre isso, né? Aliás, falamos praticamente o tempo todo sobre a importância desse tema nas discussões, nessa relação, né, com o PNAE. Lembrando, né, como eu falei antes, que os serviços de alimentação, eu falei um pouquinho atrás sobre as toneladas de alimentos que nós colocamos fora, né, que são os 930 milhões, né, de toneladas. E um outro dado que eu acabei não falando antes, 26% dessas toneladas de alimentos são oriundas dos serviços de alimentação. Então, né, olha como é importante a gente trazer, falando agora sobre essa relação do tema no contexto do PNAE, como é importante a gente trazer esse assunto para discussões, para, né, ser falado dentro do PNAE, porque é um impacto muito grande, né, o desperdício de alimentos nesse setor do serviço de alimentação, entre eles os serviços escolares. Tá? Isso devido à produção dos resíduos sólidos, né, nos aterros sanitários, à poluição atmosférica, o consumo de energia, de água, né, então está todo ele relacionado com isso. A responsabilidade social, né, é o elo de ligação, né, entre as escolas e a comunidade, né, e essas pessoas todas que estão envolvidas também, que é o PNAE. Né? Então, essa é a responsabilidade social, é o elo entre né, todos esses atores, como tu comentaste antes. E a gente tem aí uma responsabilidade, né, de atingir esse desenvolvimento sustentável, formando cidadãos mais conscientes, né, inseridos neste tema, nessa responsabilidade social. Então, olha o quanto é importante estar esse tema no contexto do PNAE, né, estar lá sendo trabalhado. A escola, ela é o ambiente propício para isso. É ali que a gente vai formar os nossos futuros adultos que vão, né, ter essa relação direta com a sustentabilidade, né, hoje e depois. Então, bem importante estar dentro desse contexto do PNAE. Perfeito. E pensando na escola, né, que foi que você finalizou, né, a gente sempre reforça aqui que a escola é um ambiente favorável para a educação, inclusive para o tema do meio ambiente, né? Sim. Quais assuntos que você acredita que seriam interessantes serem abordados no ambiente escolar como uma forma de conscientização deste tema? Como eu já havia falado antes, a importância desses assuntos, né, assuntos das boas práticas ambientais, o assunto da sustentabilidade, ele estar presente transversalmente, né, nesse contexto do pedagógico da escola, né, respeitando ali os níveis, as faixas etárias, né, então que ele possa estar sendo sempre incluído no processo de aprendizagem da criança em seus devidos níveis, né? Então, assuntos interessantíssimos assim que eu vejo, né, importante de ser colocado, de ser abordado. A agricultura familiar, né? Os alimentos orgânicos, alimentos transgênicos, o que é, porque é o que está também lá no varejo, no supermercado, no mercadinho, onde ele vai fazer a criança vai estar junto com a família fazendo a compra, né? A criança pode levar a informação para casa. Então, importante, a
questão da agricultura familiar, alimentos orgânicos, alimentos transgênicos, desperdício de alimentos, né, de todas as formas de desperdício de alimentos em toda a cadeia. Padronização dos per capita, daí já direto ali com a merendeira, com a produção. Então, padronização de per capita, de receitas, uso de alimentos regionais, é importantíssimo, da safra, uso de fichas técnicas, né, que é importante também para que a gente possa ter essa padronização e esse controle de produção, controle de sobras, né? Então, olha o quanto a gente pode trabalhar dentro das escolas, né? O consumo dos recursos naturais, então consumo de água, fazer atividades que possam trazer esses assuntos, né, de consumo, água, energia elétrica, né? As hortas, que a gente já falou antes, importante, né? Trazer a atividade para dentro da comunidade, das escolas, cardápios sustentáveis, fluxograma do descarte, né? Então, ter o conhecimento para onde vai aquele alimento ou para onde vai aquela embalagem, como é que está, para onde essas coisas todas que eu coloco no lixo, elas vão. Então, a gente tem que ter consciência disso, saber que a gente tem aterro sanitário, que os aterros sanitários estão, né, lotados, principalmente nós aqui agora, depois dessa enchente, a gente não, né, tá complicado aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, a gente saber desse fluxo todo, como é que acontece. Redução dos usos de descartáveis, conhecimento sobre os produtos químicos utilizados, né? Então, tudo isso são temas que podem ser tranquilamente abordados dentro da escola e que vai causar um impacto, né, na criança, no estudante, no professor, né? Então, esse envolvimento da comunidade é super importante. Então, são muitos assuntos, né? Mas ressalto de novo aqui a importância da comunicação. Então, todos esses assuntos eles devem ser discutidos dentro da comunidade, né? Até para entender o que realmente precisa na comunidade ser trabalhado. Então, importante a comunicação entre todos os atores, né? Acho que esse é o meu recado, assim. Comunicação é importante em todas as etapas. E aqui, né, eu trouxe um pouco mais dessa questão do desperdício, da sustentabilidade, enfim. Certo. Um dos pontos assim, que me chamou a atenção na sua fala é a questão de trabalhar em todas as faixas etárias. E a gente tem exemplos assim, de atividades que acontecem, por exemplo, da horta, né, que você trouxe também, com crianças de berçário. Sim. Então, crianças de berçário podem ser levadas até a horta, participam daquele momento de plantar, de colher e de comer aquele alimento também dentro do cardápio. O sensorial, né? Então, poder sentir, poder trabalhar com o alimento de uma outra forma. Né? Então, é muito bom escutar isso. Também traz um conforto, né? Assustam os números, que a gente falou mais cedo, mas também traz o conforto, né? Escutar que temos um caminho. Claro. Né? Temos um caminho de solução aí. A gente fica mais tranquila ao escutar isso. Professora, eu acho que chegando aqui ao final, a gente só pode agradecer esse momento aqui com você. Obrigada. Mas também eu gostaria de aproveitar assim, para te questionar, antes de te pedir palavras finais, se você tem alguma plataforma, alguma referência bibliográfica, algum curso relacionado a esse tema que nós estamos falando hoje, o desperdício de alimentos, que pudesse indicar para os nossos ouvintes aqui, para o pessoal se instruir ainda mais. Sim, Amanda. Eu posso indicar, primeiro, né, o nosso guia alimentar, que está aqui em cima, né, o guia alimentar para a população brasileira. Tem muitos elementos que ele trata, o guia trata com relação à sustentabilidade. Então, a agricultura familiar, produtos orgânicos, tem conceitos ótimos para serem trabalhados, porque ele é um guia muito didático, muito acessível, né? Então, o professor ele pode acessar esse material, ele está online, tá? Então, é só digitar lá no Google que já aparece Guia Alimentar para a População Brasileira 2014. Tá? Então, pode utilizar, tem fotos, né? Tem um material muito rico aqui para poder utilizar,
fala de desperdício também, fala de planejamento de cardápios mais sustentáveis. Tá? Então, o guia alimentar é uma ferramenta ótima para ser trabalhado nas escolas. Tá? E depois, claro, o Rebrae, né? Que ali a gente nós depositamos materiais, artigos, vídeos, enfim, né? A gente tenta manter atualizado neste tema. E outros materiais que vão, né, estar disponíveis futuramente vai estar sempre lá no Rebrae. Então, é uma maneira também de se atualizar. Tá sempre lá dando uma olhadinha para ver se tem algum material novo sobre o tema. Tá? Então, eu deixaria essas duas dicas, né, que são locais fáceis de ser acessados, né, e que tem ali materiais, todos eles com respaldo científico, né, com evidência científica. Então, eu deixo esses dois locais. Certo. Então, professora, a gente só pode agradecer esse momento aqui com você, essa troca tão rica, né? O quanto que a gente está conseguindo aprender ao escutar, né? Que a gente talvez não dimensione, né? O quanto, né, que a gente pode estar modificando no nosso dia a dia para contribuir aí, para evitar o desperdício de alimentos, principalmente nesse momento aí que a gente está precisando tanto, né, com tantas pessoas aí, com a fome tão alarmante, né? Então, aprendemos muito. Só podemos agradecer. Eu agradeço no nome do Secane a sua participação aqui conosco. Obrigada. Se tiver mais alguma palavra final, senão estamos encerrando. Tá bem, eu que agradeço. Né? Agradeço o convite e estar aqui para falar com você sobre esse tema importante, que é o desperdício de alimentos, né? E a sustentabilidade. Obrigada. Certo. Até o nosso próximo episódio.